Durante a Segunda Guerra Mundial surgiu uma piada famosa dizendo que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar numa guerra. O Brasil não tinha número suficiente para enviar um grupo expedicionário, então renomeou seu grupo de enviados para a Força Expedicionária Brasileira e deu seu jeito de ir para a Segunda Guerra Mundial bater em fascistas. Meu nome é João Vitor Vasques, mas você pode me chamar de Jojo. Sou formado em comércio exterior, apaixonado em história e política internacional e principalmente sou apaixonado pelo meu país. No vídeo de hoje eu quero mostrar qual a verdadeira força do exército brasileiro, quão longe o Brasil poderia ir em um possível avanço militar, Mas por que o Brasil utiliza todo esse poder para lutar pela paz? O Brasil tem cerca de 330 mil militares ativos nesse momento, e além disso temos mais de 1,3 milhão de reservistas prontos para serem chamados. E no que diz respeito ao poderio de máquinas, temos 439 aeronaves de combate, 409 tanques e 112 navios de guerra. E segundo o Global Fire de 2023, o Brasil é a 12ª maior potência militar do mundo, com 439 tanques, 1.958 veículos blindados, 136 veículos de artilharia com propulsão própria, 536 itens de artilharia rebocáveis e 78 veículos com lançadores de mísseis. Agora imagine todo esse poderio militar brasileiro sendo utilizado para expandir na América do Sul. Até onde a gente conseguiria ir? Se fôssemos imaginar o movimento brasileiro como se fosse um tabuleiro do War, o Brasil poderia ocupar diretamente o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia e até a Argentina. Nossos soldados estariam bem equipados e em número suficiente para lidar com forças armadas desses países, e com o nosso poder aéreo e naval poderíamos garantir o controle dos rios e dos céus. Avançando pelo continente, a Venezuela e a Colômbia seriam os próximos desafios, que são países com forças armadas consideráveis, mas ainda dentro das nossas capacidades. Além disso, nossa localização estratégica no centro do continente nos daria a possibilidade de abrir múltiplas frentes de batalha, dificultando a defesa desses países. Mas e depois da América do Sul? Bem, aí as coisas complicam um pouco, já que a América Central e o Caribe, com seus muito pequenos países e ilhas, apresentariam um problema logístico. E mais ao norte, temos os Estados Unidos e o Canadá, potências militares que certamente resistiriam a qualquer tentativa de ocupação. Seria o fim do avanço brasileiro. E quem poderiam ser os aliados do Brasil nesse movimento e quem poderia se opor? Historicamente, o Brasil mantém relações amistosas com a maioria dos países. No entanto, em um cenário de conflito hipotético, nossas alianças poderiam ser influenciadas por uma série de fatores como afinidade política, interesses econômicos e geografia. Países como Portugal e a maioria dos países da África de língua portuguesa poderiam ser aliados naturais devido à sua ligação linguística e cultural. Além disso, como membro dos BRICS, o Brasil poderia contar com o apoio de países como Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas é claro que se o Brasil começasse a ocupar outros países da América do Sul, é provável que enfrentasse a oposição do resto do continente, que valoriza a soberania nacional. E agora, se vamos falar um pouco de expandir além da América do Sul, a gente precisa lembrar que o Brasil pode se prejudicar ao atacar um país diretamente, como também atacar países que estão em alianças militares, como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que conta com 31 países, 29 na Europa e 2 países na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Se o Brasil quisesse atacar qualquer um desses países, estaria comprando guerra direta com todos os outros países, inclusive os Estados Unidos. Então, finalmente, será que o Brasil conseguiria ocupar Portugal e pegar de volta todo o nosso ouro? O primeiro passo para essa reparação histórica seria mobilizar as Forças Armadas Brasileiras e lançar uma operação marítima. Com uma marinha composta por cerca de 112 navios, incluindo 7 submarinos e 100 aeronaves, o Brasil iniciaria sua jornada pelo Atlântico. No entanto, a distância entre o Brasil e Portugal não é fácil, já que o Brasil teria que fazer o caminho oposto do que eles fizeram para vir ocupar o Brasil. São quase 7.500 km de oceano a serem cruzados. E com Portugal sendo membro da OTAN, a resistência não seria pequena. E a primeira batalha seria na Ilha dos Açores. Portugal, com apoio de seus aliados da OTAN, certamente usaria a localização estratégica das ilhas como uma linha de defesa. Se de alguma forma o Brasil conseguisse superar isso, o próximo alvo seria o continente português. Mas lembre-se que o Brasil conta com um efeito surpresa. Neste momento existem mais de 230 mil brasileiros vivendo em Portugal e eles poderiam muito bem fornecer um apoio interno, já que todo brasileiro lá no fundo, ou pelo menos eu, sinto que se fosse chamado para tomar algumas coisas de Portugal de volta, eu aceitaria. Mas, voltando para essa possibilidade, o Brasil provavelmente enfrentaria uma forte resistência da OTAN, todos esses aliados de Portugal, e países como Espanha e a França, ambos membros da OTAN e vizinhos de Portugal, provavelmente interviriam. Mas prepare que existe uma grande oportunidade aí. No momento que o Brasil colocasse suas forças para invadir Portugal, seria um momento de fragilidade do Brasil. Com as forças divididas entre Brasil e Portugal, manter a ofensiva se tornaria cada vez mais difícil. E na América do Sul, os países vizinhos, percebendo a oportunidade, poderiam muito bem tentar aproveitar para ocupar o Brasil nessa vulnerabilidade e nos invadir. A Argentina lá no sul, a Venezuela lá no norte, o Paraguai tentando pegar meu estado, o Mato Grosso do Sul. A conquista de Portugal, portanto, não seria apenas uma questão de força militar, mas também de diplomacia, estratégia e tempo. E falando de diplomacia, já que a OTAN auxiliou Portugal para se defender do Brasil, e se o Brasil utilizasse de aliados como a China e Rússia para continuar com essa invasão? Se China e Rússia, as duas potências mundiais, decidissem apoiar o Brasil nessa empreitada, isso mudaria completamente o jogo. A China como a maior força militar do mundo e a segunda maior economia do mundo, e a Rússia, conhecida por sua grande e poderosa força militar, poderia oferecer ao Brasil o suporte necessário para enfrentar a OTAN. Com essa aliança, o Brasil poderia contar com o apoio logístico, tecnológico e militar desses países. Submarinos e navios de guerra russos e chineses poderiam se unir à marinha brasileira, aumentando exponencialmente seu poder
poder de fogo. O apoio russo e chinês poderia ser suficiente para quebrar a linha de defesa das Ilhas dos Açores e assim a chance de ocupar a Ilha dos Açores aumentaria significativamente. Se estamos falando de um conflito desse tamanho, o Brasil tentando tomar Portugal poderia ser o início da Terceira Guerra Mundial. Tudo isso para pegar nosso ouro de volta, que seria um pouco plausível. É claro que isso é uma grande brincadeira, eu tive a ideia desse vídeo só para demonstrar quão forte é o poder militar brasileiro, mas principalmente que ainda assim, com todo esse poder militar, o Brasil historicamente escolheu pela paz. Falando de história mesmo, o Brasil tem uma longa história de mediação de conflitos e promoção da paz, como em 1956 que o Brasil mediou a crise do Canal de Suez, que opunha o Egito para um lado a França e o Reino Unido e no outro lado Israel. O Brasil propôs uma resolução que levou à retirada das forças de ocupação do canal, contribuindo para a resolução do conflito. E outro exemplo é que de 2004 a 2017, o Brasil liderou a missão de paz das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Esta foi uma operação de paz da ONU e o Brasil comandou as forças de manutenção da paz durante grande parte do período. E por último, até hoje, o Brasil é o primeiro país a falar na Assembleia Geral da ONU. E existem diferentes histórias para dizer como o Brasil conseguiu esse posto. Tem gente que fala que em 1947, diplomatas brasileiros atrasados para a reunião perderam a oportunidade de falar no primeiro dia. Como compensação, o Brasil foi colocado no topo da lista de oradores no dia seguinte e desde então o Brasil começou a falar primeiro. Mas também é explicado pela neutralidade que o Brasil tem, afinal dificilmente tomou lados em guerras ou conflitos. E toda essa força é o que faz com que o Brasil seja nesse momento um dos países com a chance de mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia, já que o Brasil tem grandes parceiros como Rússia e China, mas também tem uma forte relação com o país da OTAN, justamente por poder lidar muito bem com esses estados, e o Brasil tem grandes chances de ser um dos mediadores do conflito entre Rússia e Ucrânia. Toda essa brincadeira e demonstração de toda a força do exército brasileiro e dos seus aliados são importantes pra gente lembrar que mesmo com toda essa força e também por todas as alianças que o Brasil tem um papel extremamente importante na política internacional, que muitas vezes nós mesmos brasileiros esquecemos disso. Como por exemplo quando lemos notícias internacionais e achamos que quem deve dominar a política nacional é apenas a China ou os Estados Unidos, mas esquecemos que o Brasil tem sim sua importância. O Brasil historicamente foi a voz desses países que nunca estiveram no centro político, tanto que o Brasil tem uma grande aliança com países de desenvolvimento, países africanos, é o líder da América do Sul, e o Brasil sempre soube muito bem conversar com forças ocidentais, conversar com forças orientais, colocando o mundo todo para sentar e conversar. É este o papel que o Brasil tem, e esta é a forma que a gente tem que olhar para o Brasil. Tem muita gente que estranha quando o Brasil envia doações para países da América do Sul, para auxiliar esses países, mas é nesse momento que a gente tem que lembrar que não é só os Estados Unidos que pode fazer isso com outros países, que não é só a China que pode fazer isso com outros países. E se o Brasil quer continuar tendo toda essa força que a gente tem, e se a gente realmente se vê como um país forte dessa forma, é do nosso dever demonstrar que o Brasil não só tem poderio militar, como estamos demonstrando, não só tem grandes alianças, como também é um verdadeiro líder. Recentemente tivemos presidentes que esqueceram desse papel do país, e nesse momento com todas as visitas do presidente atual brasileiro, mas não só do presidente, vamos lembrar sobre Itamaraty, o corpo internacional brasileiro, que há décadas vem conversando com vários outros países e vem colocando o Brasil no centro político para ser um país que realmente conversa com todos os outros e que sempre busquemos a paz e também o bem do nosso povo e não de um país como os Estados Unidos, que muitas vezes olhou mais para o próprio umbigo do que para outras causas internacionais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva se não é inscrito e nunca se esqueça do verdadeiro poder do Brasil, não só militar como diplomático.